Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Fernando Aquino aqui mais uma vez. Desta feita é para dar início ao terceiro trimestre de 2020. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho com as lições bíblicas aí, a CPAD, a editora CPAD. A gente sabe que com essa questão do Covid-19, da pandemia, do coronavírus, houve uma espécie de problema com relação a qual seria, né? A gente a princípio não ficou sabendo qual seria o material utilizado no terceiro trimestre. Houve rumores de que a CPAD orientou as pessoas a utilizarem a mesma revista usada lá, né, no segundo trimestre para o terceiro, né, foi uma das coisas que a gente ficou sabendo aí. Outra é que partiu também da CPAD uma sugestão para que houvesse uma troca de revistas, ou seja, a revista utilizada lá no segundo trimestre pelos adultos deveria ser utilizada pelos jovens e vice-versa, a dos jovens pelos adultos, uma sugestão também feita. E também, né, houve aí uma questão, uma opção também de estar trabalhando com uma revista, ou seja, um material, uma espécie de reedição de uma lição já apresentada anteriormente. E essa reedição seria aí referente ao terceiro trimestre de 93, que é o que a gente está trabalhando aqui, inclusive. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é, a princípio, comentar esta lição, né? Falar um pouquinho sobre esse tema aí, que é os princípios divinos em tempos de crise, tá? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, o que a gente vai fazer nesse trimestre é seguir comentando esta lição, que é uma edição especial. Então, para você que optou utilizar essa lição aí na sua igreja, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá? A gente vai passar aí esses 3 meses, esse trimestre aí, todo aprendendo, todo estudando acerca desse tema tão importante. E, é claro, tão atual, né? Um tema que fala muito aos nossos dias. E a gente precisa aprender um pouco mais a lidar com questões que fogem ao nosso controle, como são crises como essa que eu não diria só a nação, né, mas o mundo tem enfrentado e tem vivido. Então, para isso, né, eu quero convidar você a estar conosco nesse trimestre, estudando e conhecendo mais um pouco desse tema, tá? Para você que já estudou ele aí, que a gente possa estar vendo algumas coisas. Eu tenho certeza que terão coisas interessantes aqui ao longo desse trimestre, para que a gente possa aprender juntos aí. Então, para começar, vamos lá. A lição que vamos trabalhar aqui é a lição de número 1, e o título dela é Daniel ora por um despertamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos começar, então, tá, a nossa lição aí. O nosso texto áureo está lá em Tiago 5,16 e diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A nossa verdade prática nos diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. Olha aí, gente, que belo exemplo, né? que belo incentivo para que a gente aí continue firme no propósito de orar ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá em Daniel 9, dos versos 1 ao 3, Daniel 6, verso 10, Daniel 2, verso 17 ao 19 e Esdras, capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Já a nossa introdução nos diz: os crentes fiéis brilham como uma luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Quando no ano de 606, né, você vai perceber aí, né, você que nos acompanha vai perceber que eu coloquei entre parênteses também 605 a.C. A mesma coisa acontece lá com a idade de Daniel. Você vai ver que vai estar 15 ou 16. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. A questão, gente, que a gente precisa entender é que quando nós trabalhamos com questões relacionadas a datas, a períodos na Bíblia Sagrada, e onde esses períodos são mencionados e marcados como data, a gente precisa entender que nem sempre essas datas são precisas, tá? Então, por isso a gente costuma falar aproximadamente. A gente usa essa expressão aproximadamente a fim de dizer não, ou de expressar não uma dúvida, tá? Mas o fato de que a gente não tem uma data precisa quanto a isso. Ainda que o fato seja histórico, tenha ocorrido, a questão é datar de maneira exata. Então, a gente muitas vezes trabalha com a questão do aproximadamente. Então, a gente vai... Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver fontes aí que vão trazer 606, que é o meu caso da lição. Mas já outras fontes vão trazer 605. Então, para que não gere a princípio essa dúvida, é bom que a gente entenda isso. Caso você opte por trabalhar com 606, a C,
ou né, o 605, entender que essas datas, né, ambas são datas aproximadas, fica mais fácil de compreender isso. Então, continuando, né, uma vez dito isso, a gente pode continuar. Então, quando no ano de 606 a.C., foi levado cativo para a Babilônia, era ainda muito jovem, tinha cerca de 15, perceba que a mesma coisa acontece com a idade do que os anos de Daniel, ou 16. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então, a questão que a gente precisa entender é que essa lição ela vai trabalhar, não a princípio, a vida de Daniel, não toda a história referente a Daniel, ou seja, desde a sua ida, né, por assim dizer, para a Babilônia e todo o período em que ele estivera lá. A gente não vai trabalhar isso aqui porque ainda uma lição como essa seria muito pouco para a gente traçar todo um paralelo relacionado à história de Daniel. E talvez a gente fazendo isso até sairia um pouco do contexto, que é o contexto da lição. Haja vista o fato de que o contexto da lição ele trabalha a respeito de como enfrentar uma crise, né? Como nos portarmos mediante a crise, as situações adversas, como deve ser o nosso procedimento diante de situações as quais fogem ao nosso controle, como é o caso aí da pandemia. Então, que a gente vai trabalhar um pouquinho e procurar aprender mais, é claro, dentro da Bíblia Sagrada, uns com os outros aqui também, interagindo. Para isso, você está livre aí para comentar aí. Eu sempre deixo aberto os comentários para que você possa falar alguma coisa com relação. De repente, algo que eu não cite aqui na lição, você pode estar à vontade até para me auxiliar, para me ajudar também, tá? Para, de repente, avaliar como a gente está trabalhando a fim de nos instruir também. A sua participação é imprescindível para que a gente consiga atingir aqui uma meta, um alvo importante, que é claro, a edificação do povo de Deus. Então, dando início aqui à nossa lição, já analisando os tópicos da mesma. Então, o primeiro tópico vai dizer: Daniel foi despertado para orar. Olha que coisa maravilhosa. Então, aí, vamos lá. Ao ler o profeta Jeremias, né, que seria Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Então, como a gente já havia dito aqui, essa lição ela vai basear-se a princípio naquela específica oração que Daniel faz no capítulo 9. Tá? E o contexto ali é muito interessante. É claro que se a gente analisar a vida de Daniel, Daniel é um homem de oração. Daniel orou por diversas vezes, inclusive no seu livro a gente percebe isso aí. Tá? A gente vê o capítulo 2, Daniel orando, quando o Nabucodonosor ele vai inquirir dos magos, astrólogos, dos adivinhos, inclusive Daniel e dos seus companheiros, uma espécie de significado, uma resposta para um sonho que ele teve. O mesmo vai acontecer também quando Daniel ali corre o risco de ser levado, né, e inclusive fora levado à cova dos leões. Tá? Daniel orou também quando ele ficou sabendo de um edito que havia sido promulgado, assinado pelo rei. Daniel, ao mesmo tempo, ao saber disso, ele foi buscar a Deus, foi orar ao Senhor. O capítulo 6, verso 10 nos mostra claramente isso. E também casos como esse aqui. A questão é que Daniel era um homem de oração. E o assunto aqui principal, dentro dessa lição, é o capítulo 9. Né? Então, nosso foco aqui recai sobre o capítulo 9. E a questão que me chama a atenção quando eu começo a ler, baseado nessa lição e nesse slide, é o fato de, inclusive eu coloquei em negrito para que a gente possa acompanhar isso aqui, porque eu achei muito importante. Ao ler o profeta Jeremias, olha que coisa interessante, como essa frase inicia-se, ao ler o profeta. A gente precisa perceber uma coisa: Daniel era um profeta, um homem de Deus, Daniel era um homem de íntima, vamos dizer assim, um homem de intimidade, melhor dizendo, com Deus, tá? Um homem que tinha uma grande intimidade com o Senhor, um homem de oração. Mas o que a gente vai perceber é que, ainda Daniel sendo homem de oração, Daniel tinha por hábito, Daniel tinha por costume, além de orar muito, também ler a palavra de Deus. Foi lendo a palavra que Daniel despertou, né, para essa oração. E isso precisa ser observado por nós. Tá? Em tempos onde muitos, no afã de expor a sua espiritualidade, às vezes passam dias, meses, não sou contra, lembrando disso, eu estou dando um exemplo aqui dentro da aula, mas passam dias, meses, em montes, em vales ali, orando, e isso é importantíssimo, tá? Mas há pessoas que muitas vezes oram, buscam o poder de Deus, tá?
serem usados pelo Senhor no que tange revelação, dons, mas algumas dessas pessoas, claro que não a maioria, mas algumas dessas pessoas acabam buscando esse poder, mas não buscam ler a palavra de Deus, conhecer o significado da palavra, entender o que Deus nos quer falar por meio da palavra. Então Daniel era um homem de oração, era um homem que Deus revelava coisas profundas. Basta ler o livro de Daniel, a gente percebe isso claramente. É impossível ler o livro de Daniel e não ver nele, no seu conteúdo, coisas maravilhosas sendo a este homem reveladas. Coisas essas que Deus revelou a poucas pessoas. Então Daniel viu coisas que muitos não viram. Mas ainda que Daniel fosse esse homem com um compromisso voltado à oração, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Isso era algo habitual, era um costume. Daniel adotou isso para a sua vida, mas ele era um homem que lia a palavra. Então que nós possamos aprender isso, tá? Possamos ter isso em mente. O fato de que sermos espirituais no que tange a busca por Deus, no jejum, consagração, muita oração, amém? Glória a Deus, que façamos realmente, orai sem cessar, a Bíblia é muito clara com relação a isso, mas o fato de sermos pessoas que oram muito ou que oramos muito, não nos isenta de lermos a palavra, de consultarmos a palavra, de termos um compromisso com a palavra. Então foi lendo a palavra que Daniel pôs-se a orar, olha que coisa maravilhosa. Então ainda assim, o foco, o início aqui é a palavra de Deus. Então que nós possamos buscar a maior de todas as revelações, a saber, a palavra de Deus, Cristo, o verbo encarnado, a palavra de Deus, tá? O Logos no Senhor. Então, que a gente possa fazer como Daniel. Daniel estava lendo, e muitos, infelizmente, hoje não têm esse hábito de ler. Tá? Há pessoas que inclusive, pasmem vocês que vão estar assistindo esse vídeo, mas eu já vi pessoas dizerem, essa semana mesmo eu vi, isso aqui eu estou falando que eu vi essa semana, pessoas dizendo que usam a leitura da Bíblia para dormir. Pessoas que às vezes estão com insônia, não conseguem dormir, a madrugada chega e elas perdem o sono, então vão lá, murem-se de uma Bíblia, ou seja, de posse de uma Bíblia, só de começar a folhear e ler, o sono vem, então usam a Bíblia para dormir como sonífero. Terrível, gente. Olha que coisa, parece brincadeira eu dizer isso, mas essa semana mesmo eu ouvi algo desse tipo, isso me deixou assim, abismado. Então a questão aqui é entender isso aqui. Então, para começar, Daniel começou orando, ou melhor dizendo, lendo a palavra. É claro que lendo a palavra ele foi orar, não vamos esquecer disso. Mas ele leu, então ele buscou entender, compreender aquilo que havia dito o profeta Jeremias. Outra coisa que me chama a atenção, citando ainda, fazendo menção do nome do profeta Jeremias, é o fato de que Jeremias e Daniel eram, ainda que a idade deles, porque então já a diferença era grande, mas eles eram contemporâneos. É difícil, é impossível ler esse livro e entendermos isso. Daniel e Jeremias, ambos eram contemporâneos. Jeremias ficou em Jerusalém até um certo tempo, antes de ser levado depois para o Egito, raptado e levado para o Egito, e Daniel fora levado à Babilônia. Mas olha que coisa maravilhosa. Então, Daniel está lendo a carta de Jeremias enviada lá para o povo. E a gente vai ver isso no capítulo 29, no início do 29, para quem está lendo, caso você queira acompanhar, o Jeremias 29 mostra-nos o conteúdo da carta que Jeremias enviou lá para os cativos que estavam lá na Babilônia, a saber, os judeus que estavam lá exilados. E no versículo 10, de maneira clara, Jeremias vai dizer, inspirado por Deus, que quando chegasse o tempo lá que Deus havia determinado, Deus se lembraria deste povo que estava cativo e traria novamente o povo à terra de Judá. É o capítulo 29, uma menção que está sendo feita aqui dentro desse slide, no verso 10. Então, onde eu quero chegar com isso? Então, além do fato que eu já citei aqui, de que Daniel estava lendo a palavra, Daniel estava lendo o livro de Jeremias. Então, olha o valor que Daniel, e que muitos dentre os cativos também davam à Bíblia, ao livro de Jeremias. Então nós, queridos, precisamos ler. Ler o quê? Ler a palavra de Deus. Quem sabe alguém me ouvindo fazer isso, não, mas a gente precisa só ler a Bíblia, a gente tem que viver. Claro, eu estou dizendo que, mas tudo isso parte da leitura. A gente precisa ler para que dessa leitura, a gente orando a Deus, venha o entendimento, do entendimento venha vida na palavra. O problema é que alguns nem leem. Então, como é que eu vou viver um negócio que eu não leio, que eu nem ponho a mão? Então, olha que coisa linda. Daniel leu. E outra coisa é esse cuidado. Porque para eu ler o livro de Jeremias, se eu fosse Daniel, eu teria que crer em que Jeremias disse. Então, Daniel, além de ler a palavra, porque Jeremias é Bíblia,
Antigo Testamento, a Bíblia, ainda que não tivesse compilado os documentos todos naquela época, tá? A Bíblia não estava pronta naquela época, mas Daniel, ele creu que o que Jeremias estava falando, relatando, escrevendo, Jeremias estava sendo inspirado e usado por Deus. Então Daniel leu, mas não leu só por ler, ele leu com fé. E lendo com fé, ele passou a observar. E o que ele observou? Que já estava chegando o período, está tudo em negrito aí, de se findar o cativeiro, ou seja, 70 anos. A questão aqui, gente, dentro desse slide, para que eu não me agarre aqui nesse slide, é entendemos que Daniel leu, creu no que Jeremias disse, mas as circunstâncias ao redor de Daniel, as coisas que Daniel via a seu redor, pareciam, perceba isso, eu vou focar no parecia, pareciam fazer com que Daniel não duvidasse, mas pensasse, pelo que eu li, pelo que Jeremias falou, o período que Jeremias disse, Daniel, eu creio que Daniel pensou, tá? Eu conjecturando aqui, eu creio que Daniel possa ter pensado, mas eu li aqui e está próximo. A conta que Jeremias fez, o tempo que ele disse, o tempo que o Espírito Santo, o tempo que o Espírito de Jeová, o Todo-Poderoso Deus, revelou a ele, está próximo, mas eu não percebo, eu não estou vendo ninguém liberando, eu não estou vendo o rei falando nada, eu não estou vendo ninguém voltando para a terra. Como é que está o negócio? Então Daniel, pensando nisso, ele se põe a orar. Gente, isso é importantíssimo, porque Deus falou que faria, mas o fato de Deus falar que vai fazer algo, não me isenta de orar para que esse algo aconteça. Então, quando eu oro por algo que Deus já disse que vai fazer, não significa que eu não esteja crendo. Olha que coisa maravilhosa. É um sinal, é o contrário, é um sinal de que eu estou crendo. Então, se Deus me diz que fará na minha vida algo daqui a um ano, muitas pessoas podem ter a postura de dizer, não, então se Deus falou que daqui a um ano vai fazer na minha vida, então eu não vou nem orar. Se Deus falou, é só esperar. Não. Crendo que Deus fará, não duvidando, mas crendo que Deus fará, eu me ponho a partir de então a orar. Se Deus diz, daqui a 365 dias pode contar, eu, Senhor Deus, assim, assim, assim farei. Qual deve ser a minha postura? Qual deve ser a sua postura? Dobrar o joelho e orar ao Senhor em prol daquilo que o próprio Deus disse. Isso não é um sinal de dúvida, isso é um sinal de fé, um sinal de certeza. Então Daniel em momento algum duvidou, nem de Jeremias e muito menos de Deus. O que Daniel se pôs a fazer não vendo ele o cumprimento, Daniel pensou, se Deus falou que vai fazer, Daniel creu. Então eu creio que Deus está aguardando um quebrantamento da parte do povo. Deus está aguardando uma busca, um reconhecimento dos erros. Deus quer algo de nós. Está próximo de acontecer. Os sinais que eu vejo não me mostram que tal coisa está prestes a acontecer. Então Deus quer algo de nós. Olha que coisa linda. Então Daniel fez a parte dele. Ele se pôs a orar, se pôs a clamar, prostrou-se em terra e foi chamar a presença de Deus para a sua vida. Então isso é importantíssimo. Em tempos de crise, gente, nós sabemos, eu tenho a certeza de que esta crise há de passar, essa pandemia há de se findar. Mas pelo fato de eu ter certeza, não quer dizer que eu preciso cruzar os braços e ficar aguardando o momento que Deus fará algo. Não. Você, nós precisamos partir para a oração. Cabe a nós fazermos isso. É claro, fazendo como Daniel, examinando as Escrituras, porque nela, achais ter nela, ou seja, elas testificam de Cristo Jesus. Então, achamos, nas Escrituras que a gente acha a salvação, é nela que testifica de Cristo, tá? Então a gente precisa fazer como Daniel fez, examinar, ler a palavra de Deus, está revelada, a palavra do Senhor. Não buscar, desculpem, de repente eu possa estar falando de alguém que possa se sentir ofendido com o que eu vou dizer aqui, mas não sair buscando profeta daqui, profeta de lá, profeta de cá, profetiza de cá, colar, não. Em primeiro lugar, a palavra revelada do Deus Todo-Poderoso. Essa sim tem toda a autoridade. Foi o que Daniel fez. Daniel buscou, ainda que tenha sido um livro escrito por Jeremias, Daniel não entendeu que aquilo partiria ou havia partido de Jeremias. Era algo de Deus para ele. Tá? Então vamos continuar aqui para que eu não me prenda só nesse slide. Então eu creio que ficou muito claro isso aqui. Então por isso que Daniel orou. Não porque ele tivesse dúvida que aquilo aconteceria ou não. É pela certeza que ele tinha. É na fé no Deus que ele adorava, em fé no glorioso Deus, na certeza de que Deus usara Jeremias. Daniel então se põe a orar. E essa oração não foi simplesmente dobrar o joelho e abrir os lábios e dos lábios extrair ali palavras. Não, pensadas como muitos fazem, né? Parece que um dicionário orando. Não, Daniel se quebrantou. Jejuou, cobriu-se de
saco, pano de saco cinza, mostrando um sinal de consternação, de tristeza, tá? De quebrantamento. Daniel, e ele foi buscar a presença de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre essa oração com mais detalhes já já. Continuando aqui então. Vamos lá, primeiro subtópico aí para a gente entender. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Vamos entender um pouquinho sobre Daniel. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Por isso, o mesmo é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Então, quem era Daniel? O primeiro passo a se entender aqui, embora a gente não vá falar tudo sobre a vida deste santo homem de Deus, é entendermos que Daniel era alguém que levava uma vida consagrada a Deus. Alguém que decidiu, alguém que optou por separar-se por completo, por se distanciar do mundo e aproximar-se a cada dia ao longo de sua vida, não sabendo ele quanto tempo viveria, então ele decide, ainda que num cativeiro, ainda que numa terra longínqua e estranha, Daniel decide se entregar ali por completo a Deus. Por isso, né, a gente vê aqui que ele realmente é um homem que é um exemplo, um grande modelo para nós, um homem muito piedoso. Tá? Um homem que passou a sua vida, ainda que dentro da Babilônia, Daniel, ou seja, ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou em Daniel. Isso que é o importante. E é assim que nós precisamos aprender a viver, gente. Em tempos de crise, precisamos entender que as pessoas ao nosso redor estão olhando para nós. Tá? E eu já disse isso aqui numa certa feita e reitero o que eu disse. Nesse tempo de crise aí, adversidade, a questão é, nós, os cristãos, estamos também, é claro, sofrendo com isso. Parentes, né, nós temos entes queridos, pessoas que amamos, muitas vezes a gente perde essas pessoas, né, há uma tristeza muito grande, mas precisamos entender que enquanto nós estamos passando por isso, junto às demais pessoas que não professam a fé em Cristo, essas pessoas estão nos observando, elas estão vendo a maneira como nós estamos nos portando diante dessa adversidade. E esse vai ser o divisor de águas. Se essas pessoas olharem para nós e verem em nós desespero, incertezas, tá? Se vê em nós, muitas vezes, falta de fé, apostasia, coisa do tipo, essas pessoas vão dizer, realmente, então, não há mais esperança, porque até o povo que se diz povo de Deus abandonou a fé, desandou, então, a gente... Então a questão é essa aqui, tá? Fazer o que Daniel fez. Viveu num tempo de crise, de adversidade, em tempo de guerra, inimigos entraram lá até para guerrear na nação que Daniel estava, mas nada disso abalou a fé de Daniel. Ok? Continuemos então nesse propósito. Segundo aí, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então, agora vamos falar do interior de Daniel. A força, a resiliência, a resistência de Daniel estava baseada em quê? Vamos ver isso aqui. Daniel estava baseado, a princípio, em oração. Deixa eu ler uma coisa aqui para a gente poder falar mais sobre Daniel. Nem todos os que se intitulam cristãos possuem realmente uma vida de oração. A gente precisa entender isso aqui, gente. Para alguns, ser cristão, ser crente evangélico, parece que é uma espécie de status, né? Tem gente que gosta de abrir a boca e dizer, eu sou evangélico. Tá, para alguns é uma modinha ser evangélico, para alguns é um movimento, é um oba-oba, lá, mas muitas dessas pessoas não demonstram levar verdadeiramente uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de temor no Senhor Jesus Cristo. O que a gente vê são pessoas que gostam muito de eventos, música alta, bababá, muita coisa, mas a gente, quando vem uma luta, um pequeno problema, essas pessoas não têm força em Deus para resistir, acabam sucumbindo diante das adversidades. Então, nem todo mundo que se intitula cristão, que diz que sou cristão, são pessoas que têm realmente essa prática para oração. Tá? A gente vê que pessoas se sobressaem em diversos departamentos da igreja, maravilha por isso, tá? Muito bom, departamentos, mas os departamentos não estão ligados diretamente ao devocional. O fato de eu trabalhar muito bem com missão não quer dizer que eu seja um missionário ou um homem de oração. O fato de eu administrar muito bem lá as questões relacionadas à área filantrópica da igreja, ou seja, organizar os alimentos, distribuir bem para os necessitados, não quer dizer que eu tenho uma vida de oração. Então, as coisas que eu faço nem sempre exprimem, nem sempre demonstram quem realmente sou diante de Deus. Então, a questão aqui que está em jogo é o nosso devocional. Quem eu sou diante de Deus e não quem eu sou diante da sociedade. Ainda que eu preciso ser realmente fiel a Deus diante da sociedade, eu preciso ser fiel a Deus diante dos meus irmãos, isso é fato, isso é verdade, eu não estou isentando isso. Mas um tete a tete, cara a cara, Deus e eu, face a face, só Deus e eu, como eu sou?
o meu devocional. Então, eu sou alguém de oração? Então, nem todo mundo, gente, não adianta. Pessoas falam, e a gente muitas vezes costuma, desculpa eu estar sorrindo aqui, mas a gente muitas vezes costuma provar tais pessoas na oração. Eu ouço de muitos pastores que pastoreiam igreja, não é o meu caso, eu não pastoreio igreja, né? Eu estou voltado aí para a itinerância, mas isso não quer dizer que eu não tenha, né, minha comunhão com o Senhor, meu devocional com Deus, mas eu tenho visto, muitos pastores têm aprendido, né? Porque eu não sei o dia de amanhã, de repente o dia de amanhã eu posso estar pastoreando uma igreja, presidindo, eu não sei, Deus o sabe. Mas a questão aqui é que eu tenho visto muitos pastores dizer, olha, a pessoa fala muita coisa, fala que é isso, que é aquilo, fala que é o bambambam, fala que fez, fala que prega, fala que tal, fala, o que eu faço? Eu chamo para oração. Muitos pastores fazem isso, amigos meus me falam a esse respeito. Eu marco uma campanha de oração e chamo essa pessoa, e é ali que eu provo, é ali que eu vejo. Quando a gente começa a orar, realmente eu fico sabendo se a pessoa é aquilo ou não, ou se é só propaganda. Então, gente, sejamos pessoas de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Olha que coisa linda. Então, Daniel orava 3 vezes ao dia. Tá? Daniel 6:10. Por isso alcançou o livramento e a vitória através da oração. Então, Daniel era um vencedor. Quais as práticas de Daniel? A gente viu lá. Daniel orava constantemente. E é claro que Daniel, além de orar constantemente, eu quero crer também, baseado no que eu já disse aí no slide passado, Daniel, além de orar muito, também lia muito. A gente vê isso claramente. Daniel, via de regra, lia, consultava a palavra de Deus. Então a gente precisa orar muito, tá, gente? Eu conheço pessoas, como eu volto a falar o que eu disse lá, pessoas que oram bastante. Não só em casa, como no monte, não só no monte, como no vale, não só no vale, como na igreja. Oram muito, mas vigiam um pouco. Tá? Então a gente precisa, tem que ter essa questão, tá? Consagração no que tange jejum, é claro, oração e Bíblia, leitura da Bíblia. Então a gente tem que ter um pacote completo, a gente precisa seguir essa regra para vencer diante de Deus, tá? E aí fica o ponto importante aí. Então Daniel orava 3 vezes ao dia, olha que coisa linda. Então ele haveria de ser impedido lá pelos seus opositores de orar, por um período de 30 dias. Então Daniel mesmo assim decidiu orar. Então 30 dias, 3 vezes, 90 orações Daniel faria. Ainda que perseguido, ainda que sofrendo o risco de cair lá na cova dos leões, que foi o caso onde ele foi colocado, Daniel ainda assim oraria 90 vezes. Daniel preferiu orar 90 vezes, oh que maravilha, preferiu enfrentar a morte e orar 90 vezes do que negar a Deus, a fé, a presença do Senhor, negar o fato de se prostrar diante de Deus. Possamos aprender aí com Daniel, um exemplo maravilhoso. Continuando aqui então. Vamos lá, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Vamos ver isso aqui. Eu vou lendo, à medida que eu for lendo, eu vou explicando. Por isso eu coloquei em letras, em cores diferentes, para que eu possa explicar e ganhar tempo, a fim de que não seja uma aula muito extensa, para que você possa assistir e acompanhar aí na sua casa. Então vamos nessa. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. Então isso aqui está muito claro, não preciso explicar porque o texto já diz claramente. Havia uma guerra e esse período, essa guerra então era entre a nação da Babilônia e uma junção dos povos medos e persas. Houve uma espécie de coligação, uniram-se contra a Babilônia. O rei da Babilônia era na época Nabonido, tá? E seu filho Belsazar estava na capital da cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. A gente sabe, tá, que isso gera uma grande confusão, tá, com relação a essa questão de quem reinava, porque a gente não vê Nabonido sendo mencionado na Bíblia. Inclusive, alguém possa estar lendo isso aí agora, nesse slide, ou lendo na lição e ficando, meu Deus, mas a Bíblia não dá o nome desse homem Nabonido. O que a gente precisa entender, gente, é que o reinado de Nabucodonosor, ele se finda em aproximado 562 a.C., se finda. Daí por diante, há uma série, né, de sucessões, uma série de reis que vão ao trono. Então não é esse Nabonido e nem o Belsazar. Antes deles foram outros reis, né? Há quem diga aí que passaram 3 reis antes dele, uma espécie de coligação de reis. Por fim, a gente vai ver aqui, para ganhar tempo, Nabonido, ou numa outra hora eu explico isso com mais detalhe, para que eu não fuja da lição. A questão é que Nabonido aqui é uma espécie eu diria, de genro, por assim dizer, do Nabucodonosor. Esse homem meio que de uma forma política, ele meio que usurpou o trono, agora ele está reinando, e durante seu reinado, né, uma parte do seu reinado, ele decide ir para a região da Arábia, e deixando Belsazar, que seria neto a princípio de Nabucodonosor, segundo a história, para governar com uma espécie de rei, com ele corregência, né? Ele era o rei Nabonido, mas Belsazar ficaria em seu lugar enquanto ele estivesse lá na Arábia,
cuidando ali do reinado. Então Belsazar, a fim de aparecer, né, vamos ver aqui, Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém. Desculpa eu estar lendo rápido para ganhar tempo. E havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Então a questão é que Belsazar agora está reinando em corregência com Nabonido, que por sua vez Nabonido vai para a Arábia, e há quem diga, a história vai dizer que ele permaneceu lá até muitos longos anos, e Belsazar ficando no lugar dele, ele decide agora meio que já que a Babilônia está se enfraquecendo com relação às constantes guerras com o Medo e os persas, ele, a fim de mostrar, ou tentar mostrar o glamour, a grandeza de seu reinado, o poder de seu reinado, o poder do Império Babilônico, esse homem decide fazer um banquete, convidar lá os grandes da época, tá? seus lords, seus ministros. Tá? Ele decide convidar muita gente, o que eu diria aqui, entre aspas, da alta lá na Babilônia, a fim de fortalecer o seu reinado. E nesse banquete ele bebe junto com aquelas pessoas, muita orgia acontece, né? Então havia homens que estavam com esposa, ao mesmo tempo com concubina, uma coisa terrível que estava acontecendo lá. Naquele tempo ele se embriagou e mandou trazer os utensílios sagrados, né? Os vasos lá, as taças de prata que era usado lá para onde se derramava o sangue dos animais para o sacrifício lá no templo de Jerusalém. Tá? Então aquelas taças não eram para o sacerdote beber, muitas delas eram para derramar o sangue dos animais, do cordeiro e tal. Então ele, com esses utensílios, ele bebe dentro desses utensílios. Tá? Aí, olha que coisa interessante. Quando ele fez isso, houve então uma intervenção divina. Naquele momento que ele estava embriagado, o capítulo 5 de Daniel nos mostra isso, o rei viu que dedos da mão de homem escreviam na parede, de frente do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino e deu seus medos e os persas. Então, Mene, Mene, Tekel, Farsim, ou Parsim, conforme é a tradução lá. A questão é que esse rei se embriagou, junto a quem estava na festa, decidiram, por conta própria, beber, para profanando assim a crença dos hebreus, dos judeus, melhor dizendo, beber lá nos utensílios do templo. Nesse momento, então, Deus aparece naquela reunião, escreve na parede e o rei contempla aquilo. A escrita na parede, ele traz aos magos, astrólogos, a fim de interpretar, ninguém conseguiu interpretar, então Daniel foi introduzido lá para trazer a interpretação. E Daniel vai interpretar, e com isso, o que Daniel está dizendo lá é que está chegando agora o fim do reino do Império Babilônico. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Enquanto aquela festa acontecia, aquele banquete, enquanto Daniel ali era usado por Deus para trazer aquela tradução, aquela interpretação, melhor dizendo, os homens lá, Medo e o persa, passavam pelo canal, por baixo do muro, enquanto havia aquela festa, aquela orgia toda, pegaram os babilônios de surpresa, mataram inclusive o mesmo Belsazar também, caiu lá naquela mesma noite, foi morto. Esse é o cenário, então, que está envolto aí, onde Daniel vai agora, logo no início do reinado, né, de Dário, né, Daniel começa então a buscar a interpretação, que ele já está sabendo que está chegando o término do cativeiro. Por isso Daniel vai orar. Olha que coisa linda, gente. Fechando aqui o primeiro tópico, então o que a gente viu aqui é a busca pela palavra, com por seguinte a oração. São com isso, ambas as coisas, ler, estudar a palavra e orar, são procedimentos que devem ser adotados por nós em tempos de crise. Então se você não sabe o que fazer agora aí, você está assistindo esse vídeo, meu Deus, essa crise, eu não sei o que fazer, eu me sinto perdido, uns falam para fazer isso, fazer aquilo, uns dizem que vai acabar, outros falam que não terminou, as nações as quais a pandemia estava acabando voltaram novamente a casos. Queridos, não se desesperem, faça como Daniel, leia a palavra com fé, ore ao Senhor com intensidade, a melhor coisa que nós podemos fazer em tempo de crise. Vamos para o segundo tópico aí, a resposta às orações de Daniel. Então vamos ver lá. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Qual seria a promessa? Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha que coisa linda, que Deus havia dito lá, por boca e eu diria até mão, né, que Jeremias escreve essa carta e envia aos exilados, aos cativos. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com uma
rapidez, com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então, assim que finda aquele tempo lá do cativeiro babilônico, daí por diante, daí até novamente, né, o regresso dos judeus foi rapidinho. Deus foi trabalhando a ponto de fazer cumprir o que ele havia dito que faria. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Outro subtópico aí, do segundo tópico. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Vamos ver o que aconteceu na Bíblia, querido? Vamos ler aqui. Peço a sua colaboração aí, sua paciência, para que a gente possa ler aqui a Bíblia, que é a melhor coisa a se fazer. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha que maravilha, gente. A gente sabe que no primeiro ano do rei Ciro, não pense você que foi o primeiro ano que ele começou a reinar, tá? Porque ele começou a reinar muito antes disso. Aqui é quando ele passa a governar aquela região, a saber, a região, quando ele toma por completo a região da Babilônia, tá? Então, ali, a partir dali é que Deus passa a falar com ele. Então, não é o primeiro ano do reinado dele, não. O reinado dele inicia-se bem antes disso aí. A gente não pode esquecer desse detalhe. Então, a gente vai ver aqui como é que Deus usou a pessoa de Ciro. Olha que coisa linda. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Vamos lá então, o que aconteceu? Primeiro ponto a se entender aqui, deixa eu voltar um pouquinho, a gente precisa entender que Ciro aqui, gente, não estou falando de um hebreu não, eu sei que você já sabia disso, deixa eu chover só um pouquinho no molhado. Ciro é o rei dos medos e os persas lá. Não tem nada a ver a princípio com o povo hebreu, muito menos com os babilônios. Mas olha Deus revelando-se de certa forma a um gentil, a saber Ciro, e esse homem passou, quando ele começou a reinar, ele descobriu que já havia uma profecia relacionada a ele. Lá o profeta Jeremias, Isaías já havia mencionado, citado. Imagina como Ciro não ficou ao ver aquilo. Quando ele começa a governar, ele descobre que Deus já havia falado, o Deus de Israel já havia falado a respeito dele. Então ele entende isso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que de uma certa forma Deus trabalha ao coração desse homem, e esse homem passa a ser com isso um instrumento de Deus. Volto a dizer, reitero o que eu disse em vídeos anteriores, basta você que está conhecendo a gente agora entrar no canal e ver aí. Deus usa quem quer, como quer, quando quer. É claro que dentro dos critérios divinos. É claro que Deus, ele por si só tem seus critérios, mas muitas pessoas têm essa questão, Deus, gente, olha que coisa linda, tá? Vamos continuar aqui então. Então, à medida que Ciro passa essa liberação, olha o que vai acontecer. A gente vai ver lá no livro de Esdras, capítulo 1. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Então, olha só, o que Deus havia dito lá, por boca de Jeremias, anteriormente lá por Isaías, muitos anos antes, quase 200 anos antes, né, quem diga, Deus já falando através de Isaías, está se cumprindo agora. Então, uma das coisas que realmente estava acontecendo ali, maravilhoso, olha como Deus é tremendo, Deus falou e fez muito mais ainda. Então, uma das coisas era essa, das cláusulas aí de Deus. Os judeus podiam voltar. Quem quisesse voltar, estava ali para voltar. Era só querer e voltar. Olha que maravilha. Outro ponto. Receberam permissão para reedificar o templo. Então, eles não voltariam só das ruínas tentar ver se fazia. Não. Além de voltar, eles já sairiam do cativeiro com uma permissão prontinha para que, ao chegarem em sua terra, pudessem reedificar, reerguer novamente o templo. Isso é maravilhoso. Outro ponto. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos e além do rio. Olha que maravilha. Então eles, além de poderem voltar caso quiserem, teriam a promessa de reedificar o templo e teriam com isso recurso também, as despesas, porque realmente, gente, começar do nada, porque o templo foi basicamente derribado totalmente, né? Foi ao chão. E eles teriam não só a permissão, ou seja, algo que lhes permitisse construir, ou reconstruir, melhor dizendo, reedificar, mas eles teriam recursos para tal. Haveria um auxílio para que eles pudessem dar início àquela obra. Né? Que coisa maravilhosa. Outro ponto, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel,
nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, além da estrutura do templo, ser permitido retificar, além de poder voltar quem quisesse, ter a liberdade de retificar o templo, ter recursos para dar início à obra, eles teriam mais uma vez lá aquilo que fora profanado lá, por assim dizer, pelo Belsazar, e aquilo que os judeus tinham um grande apreço, que eram os utensílios sagrados, os utensílios do templo, os vasos do templo, estariam novamente lá no lugar de onde jamais deveriam ter saído. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo e glorioso. Vamos ver o terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Vamos ver o primeiro subtópico do terceiro tópico. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Esdras 1 diz: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Gente, olha que coisa linda. Então, a princípio não é algo que Ciro faz por querer. Então não é a benevolência de Ciro que está sendo apresentada aqui, não. É a misericórdia e a glória de Deus. Não partiu a princípio de Ciro, não foi ele que idealizou, ele querendo demonstrar a misericórdia do seu reinado, a sua sabedoria vasta, não. Deus desperta esse homem, então o Senhor quem faz. E em tempos de crise precisamos aprender isso. O nosso socorro vem de Deus. Então eu não quero crer, tá? E com toda a fé que eu tenho em Deus, não serão os diplomatas, não serão os grandes médicos, não serão os grandes cientistas, não serão as grandes instituições voltadas para a saúde que vão dar fim nessa crise, não. Está muito claro. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Ainda que alguém surja aí dizendo ter a vacina que cura por completo, gente, por trás disso aí só há uma mão, a mão de Deus. Do Senhor virá nosso socorro, do Senhor vem o nosso refúgio. O Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Entenda isso. Então, em tempo de crise, quem nos sustenta é o Senhor. E quem dá recurso, quem nos garante a vitória, quem levanta e traz a solução é o Todo-Poderoso Deus. Então, o Senhor agiu lá no espírito, lá no íntimo de Ciro, para que houvesse então esse retorno. Então oremos para isso. Oremos que caso a gente não tenha esse recurso, quem sabe nós não tenhamos, eu não tenho praticamente recurso hoje de criar nada, não sou da área da medicina, da ciência, mas isso não impede que eu ore a Deus, que Deus levante aí. Eu não sei quem vai ser a nação que vai trazer a vacina, não me importa, o importante é que Deus será glorificado. Deus é quem trará ao homem essa sabedoria para criar uma solução para isso. Para que os homens, para que o ser humano, para que nós entendamos isso, tá? Lembrando, por que eu estou falando nós? Porque na oração Daniel fez isso, Daniel orou reconhecendo também o seu erro, sua falha, que era pecador, nós precisamos reconhecer, tá? Não lançar só nas autoridades, não, a gente precisa reconhecer o nosso erro. Você que está assistindo aí cristão, como eu aqui cristão, estou falando para mim também, estou pregando para mim também, eu sou falho, pecador e preciso todos os dias estar diante de Deus, reconhecendo os meus erros, minhas falhas, que eu preciso de Deus, a minha total dependência de Deus. Então vamos lá, Deus despertou o espírito lá de Ciro. Lembrando que o espírito é com E minúsculo, tá? O espírito de Ciro, então do homem Ciro. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Tá? Que coisa linda. Então, Deus levantou Ciro para trazer de volta os vasos. E eu creio que Deus está para levantar aí gente, nações, cientistas. A mão de Deus está agindo para trazer de volta a nossa paz, nosso sossego aí, esse tempo de pandemia. Toma posse disso aí que eu já tomei, em nome de Jesus. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais, segundo subtópico. O profeta Isaías, 200 anos antes, grava isso, eu botei em negrito porque isso é muito lindo. Profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Gente, olha que coisa linda, a palavra ungido, né? É a mesma raiz da palavra Messias, né? Machia, né? Coisa linda, ungido. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Então, olha que coisa linda. Muitos anos antes, Deus levantou Isaías para falar acerca do que ele faria, levantando um ungido, a saber, Ciro, para que, por intermédio deste homem, por instrumentalidade deste homem, Deus tiraria o povo e daria ao povo recurso para voltar à terra e, voltando à mesma, pudesse se reerguer. Olha que coisa linda. Então, toda vez que Deus desperta, tá
a gente, esse despertamento traz bênção. Então, gente, encara esse período de pandemia, de diversidade, como um despertamento de Deus. É Deus usando esse tempo para nos despertar, para chamar atenção para Ele, para chamar atenção para a oração, para a presença dEle. Isso é um tempo de Deus para falar conosco. E se nós entendermos isso, bênçãos de Deus tremendas virão a nós. Tomemos posse disso, para a glória de Deus. Então, tá lá. Concluindo a nossa aula aí, nessa extraordinária oração de confissão, Daniel se associa aos pecados de seu povo 32 vezes. Daniel usou nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. 32 vezes Daniel vai reconhecer o erro do povo, por conseguinte dele, Daniel entende que faz parte desse povo. Então, gente, esse período de adversidade, de pandemia, não é tempo da pessoa ficar se tirando, não. Se colocando no canto, dizendo, vocês sofrem, vocês. Não é tempo de apontar para vocês, não. É tempo de apontar para nós. Entendemos a nossa culpa, tá? Ninguém é tão perfeito assim que não erre, que não fale, tá? Não é hora da gente querer olhar para as pessoas como quem olha de cima, não. É hora de nós nos humilharmos, boca no pó, e clamarmos a presença de Deus, tá? Ainda que o mundo faça muitas coisas erradas, há muitas vezes de nós, os cristãos, servos do Senhor, negligência, tá? Então a gente precisa entender uma coisa. Nós muitas vezes erramos. Daniel entendeu isso. Daniel orou e nessa oração foram 32 vezes Daniel dizendo nós, nossa falha, nossa culpa, nosso erro, nossa transgressão, nosso pecado. Daniel entendeu que ele fazia parte daquela nação, ele reconheceu. E a gente precisa entender isso aqui. Todos nós estamos passando pela mesma dificuldade. Então não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou crente que eu estou melhor que quem não é crente aí nessa pandemia, não. Estou passando pelo mesmo aperto, as mesmas coisas podem acontecer com eles, pode acontecer comigo e vice-versa. Então nós precisamos entender isso. O primeiro passo para a gente se humilhar perante Deus é reconhecer nossas falhas. Ele se coloca diante de Deus com base na sua aliança com Israel. Então Daniel primeiro reconheceu que ele fazia parte daquele povo falho, 32 vezes ele o fez, dentro de uma só oração. Aí, depois disso, ele começa a se colocar diante de Deus, mas, Senhor, a base que ele vai usar é o quê? Não é o pensamento de Daniel, não é a intenção de Daniel, não é o coração de Daniel, é a aliança. Tudo por causa da aliança. Deus, o Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor falou, é a sua aliança, é o seu povo. Isso é maravilhoso. Oremos a Deus pela aliança que Deus tem conosco, com os servos dele, com o povo dele. Aí Daniel confessou os pecados dele, precisamos confessar nossos pecados, tá? Versos 5 ao 10, olha aí Daniel confessando o pecado dele e do povo, reconhece seu castigo merecido, reconhece que o povo sofria porque o povo procurou isso. Precisamos reconhecer que muitas vezes nós também, como eu já disse aqui, somos negligentes e certas coisas que acontecem com nossos familiares e conosco é culpa nossa, por negligência nossa, e suplica pela misericórdia de Deus. Então, por fim, precisamos suplicar, buscar a presença de Deus, a face gloriosa de Deus, interceder, orar e clamar ao Senhor. Amados, está aí mais uma aula abençoada, né, iniciando aí esse trimestre. Eu sei que tem muita coisa boa para a gente aprender junto aí. Muito obrigado por você ter ficado aqui, né, você que assistiu esse vídeo até agora, que Deus em Cristo te abençoe. É um prazer ter você aqui conosco, mais um trimestre. Estávamos aí pensando o que faríamos, mas Deus, né, aprove a Deus trazer aí essa lição para que a gente a partir dela possa aprender mais. Eu creio que está só começando agora, tem muita coisa boa para você falar, então peço que você, caso deseje, repito o que eu disse lá no início, só se você quiser, tá? Eu não sou daquele cidadão, daquele homem que fica aqui, se inscreva, clique. Não, irmão. E se você só vai se inscrever se você decidir, se você quiser. A decisão é sua, eu não quero obrigar você, forçar você a nada. Eu só estou dizendo que se você se inscrever, sempre que a gente trouxer algo novo, você vai estar sendo o primeiro a saber. É claro, se inscrevendo e clicando aí no sininho de notificações para que você receba, tá? Sempre aí uma notificação dizendo que a gente postou algo novo. Lembrando que a gente semanalmente posta vídeos aqui relacionados à EBD, tanto dessa editora que eu acabei de citar, que é a CPAD, como de outras editoras também. A gente também tenta procurar trabalhar com outras, tá? De repente eu não sei qual que você usa. Caso você queira aprender mais, é bom, eu acredito, para você ouvir, aprender sobre essa editora e também outra que vai agregar. Então tá aí, mais uma aula, tá? Como eu já disse no início, eu sou Fernando Aquino, estou aqui para ajudar você, auxiliar você e peço também a sua ajuda, seu auxílio. Decidindo aí, optando aí por nos chamar também para algo presencial, para que a gente possa estar na sua igreja. Queridos, eu tenho todo o tempo do mundo, né? Hoje eu vivo para a obra. Eu nem digo que eu vivo da obra, como alguns vivem aí da obra. Não, eu vivo para a obra. Então, estou livre para ir a qualquer lugar do mundo. Se você
sentir de Deus aí, se for tocado por Deus, a nos convidar, basta entrar em contato, o telefone está aí, e com todo prazer nós vamos estar na sua igreja, tá? Eu para pregar a palavra, minha esposa também louva ao Senhor, e ela sempre me acompanha, sempre possível. Caso você queira levar-nos aí na sua igreja, tá? É só nos ligar, entrar em contato, enviar aquele zap abençoado, a gente vai ver o que faz aí. Fique com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, amém.